Olá, tudo bem? Hoje eu começo informando que este vídeo está sendo feito para, de uma vez por todas, sanar as suas dúvidas em relação aos prazos do CONTRAN atualmente. Muitos motoristas estão em dúvida sobre como proceder agora que os órgãos de trânsito voltaram a operar. Portanto, eu resolvi vir aqui no canal para explicar os principais pontos da volta dos prazos. E nada como fazer isso usando as dúvidas de vocês. Eu sou o Rodrigo Gonzalez, cofundador da Doutor Multas, e esse é o Doutor Multas Responde, especial Volta dos Prazos do CONTRAN. Hoje fizemos uma seleção de assuntos que chegaram em nossas redes sociais e eu vou tentar responder da melhor maneira possível. Mas é claro, caso a sua dúvida não esteja aqui entre as perguntas que nós selecionamos, você pode deixar aqui abaixo nos comentários. Vamos responder você o mais rápido possível. Vamos então à primeira pergunta. Recebi uma multa em março de 2020 e quando fui realizar a indicação de condutor, o Detran já não estava mais operando. Até quando eu posso fazer a troca de condutor? Bem, essa é uma dúvida muito importante porque a indicação de condutor ela é o mecanismo que você pode usar para apontar quem era o real condutor naquela infração e assim trazer a identidade de quem deverá arcar com as penalidades daquela multa, tanto dos pontos quanto eventualmente pagar aquela multa em si. Bom, neste caso, os prazos foram interrompidos durante todo o ano de 2020, desde março de 2020 até final de novembro, e essa interrupção dos prazos também valeu para a indicação de condutor. E o prazo para indicar condutor ficou restabelecido assim como o prazo para os recursos de multa. Ou seja, você tem até dia 31 de janeiro de 2021 para realizar essa indicação de condutor. Fui multado nesse período de pandemia e a multa consta no veículo, mas não em minha CNH. Por quê? Bem, essa é uma dúvida bem importante porque a interrupção dos prazos trouxe muitas alterações no funcionamento dos órgãos de trânsito e muitas dessas multas elas acabaram não sendo efetivamente lançadas na CNH dos motoristas. E mais, a CNH Digital ainda é um aplicativo novo e muitas vezes carece de algumas atualizações. Por isso, é muito importante que você, motorista, mantenha a sua pesquisa sempre que possível aos órgãos do Detran, ao site do Detran do seu estado em que está registrado o seu veículo. E essa é a forma que você tem hoje de ter a informação mais atualizada possível a respeito dos seus casos e das multas que, a partir de agora, você terá prazo para recorrer novamente. Então, vamos para a terceira pergunta. Estou no período da permissão para dirigir, a PPD, e deveria ter pego a minha CNH em abril. Porém, fui multado e, por conta da pandemia, não consegui realizar a identificação de condutor. O que eu faço agora? Bem, neste caso, o prazo para identificação de condutor, como nós já falamos lá na primeira pergunta, ele foi estendido até o dia 31 de janeiro de 2021. Mas existem alguns pontos que são muito importantes de serem lembrados. O primeiro deles é que multas referentes ao veículo, elas não são transferíveis, porque elas são de responsabilidade do proprietário, independente de quem seja o condutor no momento da infração. Também tem um ponto muito importante. A indicação de condutor ela só deve ser feita quando efetivamente for aquele condutor indicado que estava dirigindo no momento da autuação. Isso é uma nota que vale ser destacada porque caso o motorista indique alguém que não era o efetivo condutor no momento da infração, ele pode estar incorrendo em crime. Bom, outro ponto que é importante. Caso a multa que levantou toda essa questão não tenha ocorrido ou tenha ocorrido de forma diferente daquela que está disposta no auto de infração, você pode recorrer dessa infração e assim opor a essa multa e garantir a permanência da sua permissão para dirigir. Isso é muito importante e agora, Doutor Multas, como a gente explica num vídeo anterior, tem o nosso serviço Pro, onde você pode contar com todo o auxílio da nossa equipe e um serviço muito personalizado para contrapor essa infração. Vamos à pergunta 4. Até quando eu posso andar sem placa no meu veículo? A deliberação 185 do CONTRAN ainda está valendo? Bem, essa é uma pergunta muito importante. Os veículos que foram comprados novos desde fevereiro de 2020 até novembro de 2020, eles têm o seu prazo para emplacamento e licenciamento prorrogado até janeiro de 2021, mais precisamente dia 31 de janeiro. Esse prazo ele foi alterado, assim como o prazo final para os recursos de multa de trânsito e para indicação de condutor, que foi a regulamentação
trazida pela Resolução 805 no artigo 13 dessa resolução, levando os prazos para flexibilizar essas possibilidades dos condutores e assim protegendo-os nesse período de pandemia. Vamos à pergunta 5. Como ficam os prazos das multas já vencidas durante a pandemia? Bem, essa é uma dúvida muito importante porque durante a interrupção dos prazos, as notificações de autuação, aquela primeira notificação que você recebe quando é multado, ela deixou de ser emitida. Mas muitos motoristas seguiram recebendo notificações de penalidade, que apesar de serem enviadas, nenhuma delas tinha o seu prazo administrativo correndo. Ou seja, sempre que houve uma notificação prevendo um prazo de vencimento para aquele recurso, esse prazo deixou de ter validade e o motorista ele segue com o direito de interpor a sua defesa. Agora, o que é importante? Até quando isso pode ser feito? E a Resolução 805 também previu o prazo até dia 31 de janeiro de 2021 para que esses motoristas exerçam os seus direitos e façam valer a sua defesa em razão daquela multa que eles entendem descabida. Então, os motoristas podem recorrer, apresentar o seu recurso até o dia 31 de janeiro. Esse é um ponto bastante controverso e por isso eu acho muito importante trazer um conteúdo extra para ajudar você a entender não só até quando você pode recorrer, mas também como que você faz para apresentar o seu recurso de trânsito. E para isso eu vou deixar um material exclusivo, super completo, para que você tenha acesso aqui nos comentários desse nosso vídeo. Bom, a sexta pergunta é: quais os prazos para recurso de suspensão e cassação da CNH que venciam durante a pandemia? Bem, da mesma forma que os prazos para recurso das multas de trânsito que venceram durante a pandemia foram estendidos até 31 de janeiro de 2021, nos casos de suspensão e cassação do direito de dirigir não é diferente. Se o seu prazo venceu durante a pandemia, esse prazo fica estendido até o dia 31 de janeiro de 2021. E é muito importante entender o seguinte: esses casos eles significam que o seu processo ele já foi dado andamento durante a pandemia, o seu processo já estava tramitando. E nesse caso, você já tem o direito de interpor uma defesa ou um recurso frente à penalidade que está sendo imposta para você. É muito importante que você fique atento a esse prazo e ao seu direito de recorrer, para que assim possa evitar uma penalidade de suspensão ou cassação do direito de dirigir. E como de costume, a gente sempre deixa um link aqui nos comentários para que você possa fazer uma consulta gratuita do seu caso. E claro, dessa vez você também poderá contar com o nosso serviço Pro, como eu já disse agora há pouco, onde você vai ter um serviço muito diferenciado para que possa atender todas as suas expectativas em casos tão graves como o da suspensão ou até da cassação da sua CNH. Agora, a sétima pergunta. Minha CNH vence em janeiro de 2021. Houve alguma mudança no prazo? Para você que tem a CNH vencendo em janeiro de 2021, não houve nenhuma mudança no prazo de vencimento da sua habilitação. As mudanças elas ocorreram apenas para aqueles condutores que tiveram a sua habilitação vencendo no ano de 2020, depois que os prazos foram interrompidos. Nesse caso, os condutores eles tiveram o prazo de vencimento ou o prazo para fazer o pedido de renovação da sua CNH estendidos até o início de janeiro de 2021. Agora, a oitava pergunta. O prazo para renovação da CNH também vale para permissão para dirigir, para PPD? Sim, segundo o Denatran, o prazo para renovação da CNH também deve ser cumprido para o pedido de transformar a PPD em carteira definitiva, para transformar a sua PPD na sua CNH. E nesse caso, você deve ficar atento agora que os prazos retomam no início de janeiro e você já pode fazer o pedido, então, para pegar a sua CNH. Agora, vamos para a nona pergunta. O IPVA também teve a data de pagamento alterada? Bom, essa é uma pergunta importante que você fique extremamente atento. O IPVA ele é um imposto estadual, por isso ele não teve relação direta com os decretos do governo federal. Então aqui o IPVA não teve a sua suspensão ou interrupção e ele foi cobrado em 2020 e será cobrado em 2021. O calendário para pagamento do IPVA ele depende do estado em que o seu veículo estiver inscrito, em que o seu veículo estiver registrado. Cada estado adota um modelo de calendário
e é importante que você saiba como que ele será aplicado no seu estado para que você não perca o prazo de pagamento e não ande de forma irregular. Aqui também tem uma dica muito importante que a Dr. Multas traz para você. Hoje em dia você pode fazer o pagamento deste imposto e também das suas multas através de alguns parceiros que podem facilitar a sua vida, fazendo o parcelamento desses débitos. E caso você tenha interesse em parcelar o seu IPVA, eu vou deixar aqui nos comentários o link da Zapay, nossa parceira, que pode acompanhar você nesse processo e ajudar a que você faça o parcelamento do IPVA, não fique com dívidas e possa dirigir tranquilamente. Vamos para a 10ª e última pergunta deste Dr. Multas Responde. Levei uma multa durante a pandemia e não recebi a notificação. Vou poder recorrer? Essa é uma pergunta muito importante por causa do seguinte, porque todas as multas que foram aplicadas durante a pandemia, elas tiveram as suas notificações de autuação suspensa por conta de uma resolução do nosso órgão de trânsito. E o que isso significa? Que todas essas notificações de autuação serão ainda enviadas para os condutores. Então, todas as multas aplicadas em 2020, elas ainda serão cobradas dos motoristas. E aqui tem um ponto muito importante. A resolução 805, ela trouxe uma tabela prevendo como que essas multas vão ser cobradas dos condutores. As multas que foram aplicadas até dia 31 de março de 2020, elas terão a sua notificação de autuação enviada para os condutores do dia 1º de janeiro de 2021 até o dia 31 de janeiro de 2021. As multas que foram aplicadas até dia 31 de abril de 2020, ou seja, do dia 1º de abril até o dia 31, elas serão notificadas aos condutores até o dia 31 de fevereiro de 2021. E assim sucessivamente. Existe uma tabela que gradua isso. Eu vou deixar o acesso à resolução que contém essa tabela também nos nossos comentários e nos nossos materiais ricos. Mas aqui é muito importante que você fique muito atento. Você pode ter levado alguma multa em 2020 e ainda não estar ciente de que isso ocorreu. E mais, você pode até já estar ciente, mas como você ainda não recebeu a notificação, você ainda não está atento ao prazo que você terá para recorrer dessa multa. Esse caso é muito importante porque a gente entende que o recurso dessas multas vai ser muito valioso, especialmente porque nós temos uma mudança na lei de trânsito que estará ocorrendo no meio de 2021. Então, fique atento e se você precisa de ajuda para fazer esse recurso ou para entender como está a sua situação, a situação da sua CNH e se existe alguma multa registrada ao seu veículo ou à sua carteira, eu vou, como sempre, deixar aqui nos nossos comentários um link para uma consulta gratuita, onde você poderá ter acesso aos melhores especialistas de trânsito que vão ajudar você com os seus problemas e você vai ter toda a orientação que precisa para poder seguir dirigindo tranquilamente. Bem, hoje foram essas as perguntas e esse também é o último vídeo do ano que eu gravo aqui para o nosso canal. Eu quero agradecer em meu nome, em nome do Gustavo, que é meu sócio, e de toda a equipe da Dr. Multas a parceria durante esse ano. Um ano que desafiou todos nós. Tivemos que nos reinventar. A nossa equipe acabou migrando para o home office, mas não abrimos mão de continuar informando vocês que nos acompanham todo esse tempo. Muito obrigado pela confiança de cada um de vocês. Um bom final de ano e se for pegar a estrada, não esqueça dos itens de segurança. E claro, se precisar de algum auxílio, basta entrar em contato com a gente que nós sempre estaremos lá ajudando os motoristas. Um abraço e até a próxima!